Hoje, provavelmente, é a última mensagem dessa série Fé, ou Faith, como temos chamado, e o texto é de Hebreus, capítulo 11, é o encerramento das pregações nesse capítulo. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, como fiz todas as outras vezes, e depois eu vou ler a partir do versículo 30. Então diz assim o texto da palavra do nosso Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, hoje eu vou fazer diferente. Não é nada daquilo que eu falei, não. Fecha os teus olhos agora, e eu vou pedir que um irmão ou uma irmã que sentiu o desejo no coração, ore pela minha vida como pregador nessa manhã, e ore para que todos nós possamos, com alegria, receber a palavra do Senhor. Amém, Pai. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Queridos, então vamos lá. Nós estamos falando sobre o livro de Hebreus, aliás, sobre o capítulo 11 de Hebreus, mas fizemos muitas considerações aí sobre o livro, que ele foi escrito, essa carta, para aqueles crentes que estavam em função da perseguição ao cristianismo, pensando em desistir da fé cristã e voltar para a fé antiga, para o judaísmo, porque os judeus que não se converteram a Jesus e permaneceram na sua religião judaica, não estavam sendo perseguidos como os cristãos estavam sendo perseguidos. O autor de Hebreus, então, vai escrever para este povo, e a máxima, né, depois de falar doutrinariamente, teologicamente, sobre a pessoa de Jesus Cristo, que ele é maior do que Moisés, que ele é maior do que Arão, que ele é maior do que os profetas, que ele é maior do que os anjos, que ele é maior de todas as coisas, de modo que a gente pode deixar essa fé em Cristo Jesus, ele é maior do que tudo. Ele vai falar para esses leitores, para esses hebreus: olha, perseverem, sempre crendo em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, aconteça o que acontecer, não volte para trás, não dê as costas para Jesus, Ele é o melhor de Deus, Ele é o maior.
não se afastem dessa fé que vocês receberam. Esse é o tema de toda a carta, a superioridade de Jesus, porque Deus tinha falado lá no capítulo 1 da carta, antigamente aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, mas nos últimos dias falou pelo Filho e falou tudo o que precisava falar. Ele é a plenitude dos tempos. Então a promessa do Messias se cumpriu. Aquele povo que esperava o cumprimento da promessa, então agora vê essa promessa se cumprindo e o Messias chegando. O Messias é Jesus. E eles se convertem a Jesus, eles estão caminhando com Jesus, e eles estão firmes na fé, mas a perseguição vem, mas as lutas vêm, mas as distrações vão aparecendo, e de repente eles pensam que é possível voltar atrás. O autor vai dizer: não façam isso, perseverem até o dia final, até o dia final. Então Hebreus está falando sobre isso, e depois dele falar sobre a beleza de Cristo, a grandeza de Cristo, a superioridade de Cristo, que não há outro caminho, que não há outro Salvador, ele vai chamar a atenção daqueles seus leitores para alguns personagens da história do seu povo, justamente para ilustrar. É como se dissesse: olha, lembra de fulano de tal, o que ele viveu, o que ele experimentou, o que ele experimentou de Deus na vida dele, e aquele outro, e aquela, e fulano de tal. Então ele vai trazendo nomes de personagens importantes e outros inclusive anônimos, que não ficaram conhecidos, e vai trazendo todas essas pessoas e compartilhando as suas experiências, para dizer para aquele povo: olha, essa história em que você está inserido agora, essa vida de fé que você está, não é algo que começou agora, não é algo que começou ontem, mas é algo que vem desde os primórdios. E se a gente for pensar quando é que essa história começou, começa quando o pecado entra no mundo. Deus falou: não coma do fruto proibido, o homem foi, comeu, cometeu-se o pecado, chamado de pecado original, mas naquele mesmo instante Deus fala com Adão e Eva: olha, o pacto foi quebrado, vocês desobedeceram, o pecado chegou, com todas as suas consequências, mas um dia, o descendente da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. É o diabo querendo destruir o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Mas o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, vai esmagar a cabeça de Satanás. E a partir dali, aquele povo, mesmo sem muitos detalhes, porque nós temos pouquíssimos detalhes do início dessa história no Éden, mas passa a crer nessa promessa que Deus fez de que um dia Ele resolveria de uma vez por todas essa questão do mal, mandando quem? O reino do Messias. E esse povo então passa a viver nessa expectativa. E cada um desses personagens que aparecem aqui viveram nessa expectativa de contemplar o cumprimento da promessa de Jesus e ver o Messias chegando. Muitos deles morreram sem obter essa promessa, mas morreram crendo nesta promessa. Muito bem, queridos. Então, nesse capítulo 11, nós temos aí, já falamos nas outras pregações, nós falamos sobre Abel, nós falamos sobre Enoque, nós falamos sobre Noé, nós falamos sobre Abrão, Sara, nós mencionamos Isaac e Jacó, nós falamos sobre Moisés, e agora, finalmente, nós chegamos nessa última parte do capítulo. Aqui, 7 nomes são citados: Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Outras pessoas são citadas aqui, mas não pelo nome, de forma genérica. O autor faz questão de citar essas outras pessoas. Eu queria então olhar para esse texto que lemos e ver as lições que podemos extrair deles. A primeira menção no versículo 30 é sobre Jericó. Diz assim, lendo novamente: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. A maioria de nós conhece a história da conquista de Jericó. Jericó foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Deus na terra prometida. Deus tira o povo do Egito por meio de Moisés, que vai liderar esse povo 40 anos no deserto. Moisés morre, Josué assume, e Josué vai comandar então a conquista da terra prometida. E a primeira
cidade diante desse povo para tomar posse da terra que mana leite e mel, da terra que Deus prometeu dar a Abraão e a sua posteridade, foi a cidade de Jericó. Foi a cidade de Jericó. Essa cidade de Jericó não era uma cidade qualquer, ela era uma cidade construída dentro de uma grande fortaleza. Alguns estudiosos já disseram que em cima dos muros você poderia colocar 3 carros de frente, um para o outro. Imagine então, é uma cidade fortificada, um exército bem armado, uma cidade bem preparada para que ninguém entrasse ali a não ser com a permissão do seu governante. E Deus então chega com o seu povo, sob a liderança de Josué, e diz para cercar toda aquela cidade. Não apenas cercar toda a cidade, mas começar a rodear a cidade por 7 dias em silêncio. E aquele povo de Deus, não vendo outra possibilidade de entrar na cidade e tomá-la, a não ser uma ação extraordinária, milagrosa de Deus, começa a obedecer. Você já tentou derrubar alguma parede na sua casa, ficar rodeando ela assim por 7 dias? É bem provável que não, né? São coisas estranhas. E de fato é estranho, irmãos. Aqui não tem estratégia física, não, de handman, de gente que trabalha na obra, não. Aqui o negócio era fé mesmo. Ou Deus cumpre a promessa e eu vou acreditar, e aqui já não é a promessa do Messias, mas de tomar posse da terra, ou então não tem condições, porque o nosso primeiro desafio é grandioso demais. No final dos 7 dias, vocês vão gritar, e as trombetas vão soar, e quando isso acontecer, os muros vão cair, e vocês vão entrar e tomar posse da cidade. E exatamente como ordenado, aquele povo então fez. Durante 7 dias, eles fizeram exatamente isso pela fé e confiança em Deus, viram pela fé as muralhas caindo, e de fato, ao tocar as trombetas, os muros caíram e o povo tomou conta daquela cidade. Vitória em nome da fé. O segundo versículo que lemos, versículo 31, diz: pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Ora, antes de ir para a frente de Jericó, Josué mandou espias para sondar. Como é que nós vamos? Nós precisamos de uma estratégia. Então eu vou mandar espiões, né, gente, para ver como é que é a cidade, como que é a terra, e eles entram ali. E para que não fossem mortos como estrangeiros, como pessoas estranhas, eles se escondem e Raabe é quem vai recebê-los e vai protegê-los. E eles então anunciam a Raabe, uma prostituta, como diz o texto, aquilo que Deus estava por fazer, que era exatamente entregar aquela cidade nas mãos do seu povo. E Raabe creu na declaração daqueles homens, ou seja, ela não zombou, ela não duvidou, mas ela creu que se aqueles homens tinham uma promessa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquela promessa certamente se cumpriria, não falharia. Então, pela fé, diz o texto agora, que ela não foi destruída com os demais moradores daquela cidade pela fé. Seguindo no texto, segue comigo aí, versículo 32. Chega um momento, depois de falar de tantas pessoas e de citar alguns nomes, ele vai citar alguns, mas não vai entrar em detalhes nas suas histórias, nos episódios em que viveram. Se a gente quiser saber cada um desses momentos, a gente tem que ir para o Antigo Testamento e estudar individualmente, mas ele vai falar de coisas genéricas que estas pessoas receberam por causa da fé, essa fé que não retrocede. E ele diz então: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas,
fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. De uma forma mais genérica, objetiva, ele começa a trazer à memória dos seus leitores os grandes feitos de Deus no passado, na vida dos seus servos, daqueles que criam, daqueles que viviam na fé, daqueles que viviam na expectativa do cumprimento, alguns de tomar posse da terra, outros, depende da questão temporal, mas da vinda do próprio Messias. E aqui, irmãos, nós temos relatos de coisas grandiosas, que esses homens não poderiam ter vivido, não poderiam ter realizado, a não ser por uma intervenção de Deus, a não ser pela fé, pelo sobrenatural de Deus. E aí ele fala, conquistaram reinos. O próprio Josué entra na terra prometida e ele vai tomar posse de todas aquelas cidades. Outros virão depois deles, reis virão depois deles, que vão conquistar, subjugar reinos. E é interessante porque as leis de Deus, as regras de Deus são sempre diferentes. São sempre diferentes. A segunda cidade a ser conquistada era uma cidade chamada Ai. E era uma cidade pequenina, com um exército fraco. Quando o povo conquistou a primeira Jericó, falou assim, se nós conseguimos conquistar essa grande fortaleza, essa cidadezinha aí vai ser fácil demais, a gente não precisa nem ir com o exército todo. Só que Deus tinha falado que daquilo que da cidade de Jericó, eles não podiam pegar absolutamente nada. E teve gente que não obedeceu à lei de Deus. E por causa do pecado, por causa da desobediência, hora que foram tentar conquistar a segunda cidade, por mais que humanamente agora fosse possível conquistar, não conquistaram e foram envergonhados. Mas de um modo geral, esse povo pequeno, sem muita provisão balística e muitas estratégias, conquistaram o reino, praticaram a justiça. Talvez aqui o autor de Hebreus esteja mencionando o primeiro juiz de Israel, Samuel, e outros que vieram e que foram bons juízes e que praticaram de fato a justiça, numa época em que a justiça era corrompida, onde se vendia sentenças por causa da fé, por causa do relacionamento com Deus, por causa da expectativa de um reino messiânico, um reino de justiça. Esses homens, contrariando o mundo em que viviam, praticaram a justiça. Diz que alguns obtiveram promessas. Aquela geração que entrou na terra prometida com Josué, eles obtiveram a promessa. No versículo 33 está falando exatamente sobre isso, que eles esperaram a promessa, receberam a promessa e obtiveram essa promessa. Fecharam a boca de leões. Quando a gente fala de leão na Bíblia, a primeira pessoa que vem à nossa imagem é quem? É Daniel. É Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. Homem nenhum é capaz de fechar a boca de leões, não era um leão, eram leões. E diz a Bíblia que pela fé ele fechou a boca de leões, o Senhor não permitiu que ele fosse devorado. A Bíblia também fala que Davi enfrentou o leão. O pequeno Davi, o pastor de ovelhas, enfrentou um leão e o destruiu, enfrentou um urso e o destruiu. A Bíblia também fala de Sansão. Homens que andaram com Deus, homens que tinham fé e que foram agraciados com a bênção de Deus, com a libertação vindo de Deus, com o livramento vindo de Deus. Diz o texto que eles escaparam de ser mortos à espada. O próprio Davi correu anos de Saul. Saul teve a oportunidade de matá-lo em algumas ocasiões, mas Deus o livrou. E interessante que quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele se negou a fazer, porque ele não queria tocar no ungido do Senhor, por mais que esse ungido do Senhor estivesse completamente confuso naquele momento da sua vida. Elias, o grande profeta Elias, que matou 450 profetas, os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele foge de Jezabel, que tomou a decisão de destruir a sua vida, de acabar com a sua vida.
e apesar da sua crise, da sua depressão, Deus o livra. Deus livrou homens dessa força da espada. Fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Imagine, meus queridos, aquele povo recebendo essa carta, pensando em voltar atrás, abandonar a fé, e aí todas essas coisas vão fluindo novamente, e eles vão visualizando aquilo. O que é isso? Que mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. Existe a história daquela mulher que recebeu o profeta Eliseu. Ela tinha um quartinho na sua casa para que o profeta pudesse, passando por ali, ser recebido ali, ser cuidado, descansar. E um dia o filho dessa mulher adoeceu, mas o homem de Deus estava lá, e o homem de Deus clamou ao Senhor, e aquele filho que havia morrido, ressuscitou pela fé. Elias também viveu essa experiência com a viúva de Sarepta. A viúva perdeu seu filho, e Elias então vai e ora sobre ele, se debruça sobre ele, e aquele que estava morto reviveu. Coisas que o povo havia vivido pela fé. Vitórias que Deus deu ao seu povo. Como é que vocês vão abandonar toda essa história? Como é que vocês vão simplesmente negar que essas coisas não aconteceram? Como é que vocês vão negar o nome de Jesus Cristo? Não, vocês não podem. Mas não satisfeito, o autor de Hebreus quer aprofundar o assunto sobre o que é essa fé, e o que é andar com Deus, e o que é viver na expectativa do cumprimento da promessa de Deus. E aí vem o outro lado da fé, a partir do versículo 35, parte B. Depois de falar dessas vitórias impressionantes, começa o outro lado. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Está falando dos nossos irmãos, queridos, irmãos e irmãs. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Agora presta atenção numa coisa aqui. O autor não está dizendo assim, olha, pela fé, Jefité, Sansão, Davi, Samuel, eles arrasaram. Agora presta atenção o que acontece com quem não tem fé. E aí começa a falar que eles foram o quê? Torturados, passaram pela prova da zombaria, de açoites, de algemas, foram apedrejados, foram cerrados ao meio. Não, o autor não está dizendo isso. O autor continua falando dos heróis da fé, do passado desse povo. Enquanto alguns foram abençoados de forma tremenda, com livramento, com provisão, com conquistas de reino, com alargamento das fronteiras e com todas as outras sortes de bênção que você possa enumerar, outros tiveram uma experiência também por causa da fé, da mesma fé, totalmente contrária. Totalmente contrária. Por exemplo, Jeremias certa vez foi preso por um rei ímpio. Ele foi muito perseguido e foi lançado num poço de esgoto. E ali ele ficou até quase a sua morte. A Bíblia não fala, mas diz a tradição que Isaías provavelmente morreu, o profeta Isaías, que pregou durante 100 anos sem ver uma conversão. No final da sua vida morreu sendo cerrado ao meio. E todas essas descrições que nós estamos vendo aqui fazem parte também da história do povo de Deus, por mais triste que seja, é uma realidade. Muitos foram por causa da fé
E nesse momento aqui, o autor de Hebreus não está nem se referindo aos apóstolos. Aqueles que falávamos sexta-feira, o único que não morreu torturado foi João. Os demais, todos com força e violência. Mas olha que coisa linda que diz o versículo 38. Que o mundo não era digno deles. Que o mundo não era digno. Eu amo essas expressões, irmãos. Quando a gente vê na palavra de Deus, Deus se referindo a homens e mulheres que andaram na fé, que não rejeitaram a fé, que não rejeitaram o seu Deus e que foram considerados por Deus como que não dignos. O mundo não era dignos deles. Isso é maravilhoso demais. Isso tem tudo a ver com as Escrituras de um modo geral, quando diz que importa agradar a Deus e não aos homens. Quando na nossa vida nós precisamos tomar decisões, importa agradar a Deus e não aos homens. Sabe, Deus olhar para nós, e ninguém precisa ter medo de morrer hoje não, tá? Deus olhar para a gente e falar assim, olha, o mundo não é digno desse meu filho, o mundo não é digno dessa minha filha. Tem lá os seus problemas, né, Jaci? Tem lá as suas lutas, dá as suas escorregadas, aquela coisa, mas ainda assim o mundo não é digno, porque eles perseveraram, porque eles creram o tempo todo, porque eles estão crendo, porque eles não desistem, eles enfrentam uma dificuldade aqui hoje, outra dificuldade ali, mas os olhos estão lá na frente, eles estão contemplando a promessa vai se cumprir, então não há como olhar para trás, não há como desistir, e Deus aprova. Nos outros exemplos diz que eles obtiveram bom testemunho da parte de Deus. E isso tem que me levar a pensar junto com você, que bom testemunho é esse? O que Deus está falando de você? O que Deus está falando de mim? Quando Ele olha para a nossa vida, quando Ele nos acompanha, quando nós estamos na nossa intimidade, naquele quarto escuro, onde somente eu e Deus estamos presentes, porque só Ele nos vê ali, o que é que Ele fala de nós? O que Ele fala de mim, de você? Será que nós conseguimos nos comparar a esses homens da fé, tanto aqueles que conquistaram pela fé, como aqueles que sofreram por causa da fé, mas foram aprovados diante de Deus? O livro de Hebreus e o capítulo 11 de Hebreus está nos desafiando a não ficar em cima do muro, para não ficar de um lado, de outro lado, mas para crer em Deus, nas suas promessas e perseverar em Cristo Jesus até o fim. O versículo 13, salvo engano, do capítulo 11 diz que todos estes morreram na fé. Morrer todos nós vamos. E eu quero perguntar para você, você está preparado para morrer? Você está firmemente na fé? Ou você é apenas um frequentador de igreja? Ou você é apenas, agora vou copiar de meia, né? Filho de Eva ou Angélica, um evangélico. Você está firme? Firme na fé, a despeito de qualquer coisa? É isso que Deus está falando para nós hoje, irmãos. Versículos 39 e 40, e aí eu vou para a finalização. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, olha só, obtiveram bom testemunho por meio da fé. Tiveram a vida destroçada, mas a fé estava firme. Tiveram bom testemunho por causa da fé, né? Não obtiveram a concretização da promessa. Não obtiveram a concretização da promessa, não é porque não tiveram fé. Tá? Eu vou explicar isso. Engraçado, lá no versículo 33 fala que obtiveram promessas. Aqui no último versículo, não obtiveram a promessa. Vou explicar. Versículo 40 diz, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A verdade é que alguns obtiveram a promessa, e que promessa era essa? A promessa de entrar na terra prometida e tomar posse da terra prometida. E outras promessas que Deus porventura tenha feito, e elas se cumpriram na vida dessas pessoas. Mas muitos não obtiveram a promessa de contemplar, de presenciar a
promessa de Deus, que era a vinda do Messias. Abraão, ele viu uma promessa sendo cumprida, ele foi pai de Isaac. Mas ele não viu a promessa da terra prometida se cumprir e tampouco fazia parte da geração que recebeu o Messias. Então existem promessas e existe a promessa. A promessa. Muitos desses heróis da fé experimentaram coisas boas, outros nem tão boas assim, mas não contemplaram o cumprimento da promessa, mas morreram na fé, morreram acreditando que aconteceria. Quando José está prestes a morrer no Egito, o que ele pede para os seus familiares? Olha, quando Deus tirar o nosso povo dessa escravidão, não se esqueçam de pegar os meus ossos e levar com vocês para o lugar onde Deus tem preparado para nós. No momento da sua morte, ele declara a sua fé. Não obteve a promessa, apesar de ter sido abençoado poderosamente em inúmeras situações, mas ele não obteve a promessa. Então agora, eu vou pular, indo direto aqui para o final, irmãos. Pensa numa coisa, que há um único povo de Deus que espera o aperfeiçoamento final. É por isso que o versículo 40 diz que porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que isso significa? Esse é um versículo muito difícil, né? A gente tem que ler, estudar, e a gente ainda fica se perguntando. Mas a questão é que, aos olhos de Deus, não há um povo do Antigo Testamento e um povo do Novo Testamento. A igreja é uma só. Desde a declaração de Jesus, de Deus, de que esmagaria a cabeça de Satanás. Quem creu pela fé, o justo viverá pela fé, faz parte desse povo. No Antigo Testamento, eles criam e esperavam o cumprimento da vinda do Messias. Mas eles viviam nessa fé, nessa expectativa, e muitos não viram. Hoje, nós vivemos na fé do Messias que veio. Mas o povo é um só. Nós perseveramos na fé porque cremos que aquele que veio, que foi crucificado, que morreu e ressuscitou, ele é o Messias. Aqueles não tiveram a oportunidade de testemunhar. Eu sei que nós aqui também não, mas houve uma geração que registrou tudo para nós. Então tem um momento antes da vinda do Messias e depois da vinda do Messias. Antes da vinda do Messias, crer significava acreditar, ter a certeza, a plena convicção de que um dia esse Messias apareceria enviado por Deus. Depois da vinda do Messias, é ter essa mesma convicção, ter essa mesma certeza de que Jesus é o Messias, de que ele veio e que a promessa se cumpriu. E agora nós esperamos o cumprimento da promessa final e definitiva, que é quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O povo é um só. Abraão não está... como é que eu vou explicar isso para vocês? A gente crê que quando a gente morre, o nosso espírito volta para Deus e já está gozando a presença de Deus. Mas o corpo não, porque haverá o dia final da ressurreição. Então, eles não foram aperfeiçoados antes de nós. O dia final, tanto Abraão e toda a sua descendência do Antigo Testamento, como nós, que cremos em Jesus, os mortos ressuscitarão, serão aperfeiçoados, e esse único povo vai entrar para a presença de Deus e viver na eternidade com Ele. Amém, irmãos? Não acabei. O Ministério de Louvor pode vir à frente. A pergunta é: e daí? É aquela que a gente sempre faz, né? Presta atenção, depois de falar 4 pregações sobre esse capítulo de Hebreus, falando dessas pessoas, quais as considerações finais que a gente pode fazer para que eu e você reflita sobre tudo isso?
Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse que os heróis da fé não eram perfeitos. A gente tem uma mania de depreciar o nosso valor diante de Deus e colocar esses heróis da fé, esses personagens bíblicos, num patamar que não lhes pertence. Tiramos nós mesmos do patamar que nos pertence e colocamos eles em patamares que não são deles. Eles não eram perfeitos, o povo de Deus nunca foi perfeito, crente não é perfeito, evangélico não é perfeito, homem de fé, mulher de fé não é perfeito, os heróis da fé não eram perfeitos, senão acompanhe comigo, Noé, registrado aqui como o herói da fé, se embriagou, Abraão, ele mentiu, não apenas uma vez, mas outras situações sobre a sua mulher, Jacó ficou conhecido como um enganador, como um trapaceador, Moisés, ele foi incrédulo em determinados momentos, Deus falou para ele, fala com a pedra, que a pedra vai te dar água, ele pega o cajado e bate na pedra, e ele fraquejou. Raabe, citada aqui como uma heroína da fé, era uma prostituta. Sansão era um sem vergonha, cabra da peste, que só pensava em mulher. Davi foi adúltero, foi assassino, pegou a mulher do cara, depois ainda botou o cara na frente do exército para ser morto, para esconder a sua vergonha e o seu pecado. E todos estes estão aqui na lista dos heróis da fé. Ser uma pessoa de fé, talvez você esteja se perguntando aí, será que eu consigo ser como esses caras? Pô, eu espero que você seja melhor. Né? Espero que você seja melhor, né, Anderson? Estavam lá na lista de heróis da fé. Ser uma pessoa de fé não significa ser perfeita ou uma pessoa que não tem defeitos. Às vezes, homens e mulheres de fé, homens e mulheres de Deus, erram o alvo, cometem erros, fraquejam, tem que pedir perdão para Deus, tem que começar de novo, precisa recomeçar. Glória a Deus que nos permite recomeçar quando é necessário. Tem ninguém santo não, gente. Tem ninguém santo não. Santo só no sentido de termos sido separados por Deus e para Ele, assim como nós somos. Só que tem uma coisa, se é homem de fé, se é herói de fé como eles foram, a fé não deixa de existir, a fé não vai para o bueiro, a fé vai continuar, vai ficar firme. O texto de Hebreus, versículo 13, diz que todos eles, apesar de tudo isso que eu mencionei de ruim na vida deles, morreram o quê? Na fé. Morreram na fé. Eu não sei para você, mas não que eu queira me justificar, e eu peço que você também não pense isso, mas é que às vezes nós lutamos muito contra, sabe, a gente se angustia muito sobre a nossa condição, e será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus me escuta de fato? Será que eu estou preparado para ser batizado apesar de já crer? Será que eu estou isso? Será que eu sou digno? Será que eu não sou? Sabe, olhar para a história desses homens e mulheres de fé, para os heróis da fé, traz conforto para o meu coração. Por quê? Porque está mostrando que apesar dos meus erros, dos meus defeitos, das minhas pisadas fora da linha, Deus me ama e eu posso continuar declarando que eu sou um homem de Deus, que eu sou um homem de fé. Sabe? Há uma outra coisa que eu queria mencionar aqui. Vocês viram que o autor aqui cita alguns nomes de pessoas que ficaram famosas, não é verdade? Davi ficou famoso, Samuel ficou famoso, Moisés ficou famoso, Abraão, pai da fé, aquela coisa, né? Mas ele cita muitos outros heróis da fé, que a gente não sabe quem é, que a gente não sabe de onde veio, que a gente não sabe. Vocês estão achando que heróis da fé é só aquela menos de 20 pessoas que são citadas aqui? Não. Nem todo homem de fé, nem toda mulher de fé precisa pensar que é de fé porque é famoso, porque se tornou notório. Sabe, existem os heróis da fé anônimos. Deus vai chamar alguns e dar um certo destaque a algumas pessoas, mas isso não significa que aquelas que não têm esse destaque não podem ser considerados e ter os seus nomes escritos na lista dos heróis da fé.
Tem gente que não vai aparecer na internet nunca, mas dobra o joelho e clama para que Deus faça a obra, que realize e evangeliza de alguma forma com seu testemunho, então não precisa ser famoso. Me chama a atenção nos dias de hoje como nós enaltecemos os crentes famosos, sabe? A gente precisamos ir atrás deles para sentir o mover do Espírito Santo e a presença de Deus. Que coisa ridícula é essa? Onde nós chegamos? Tem até uns lugares aqui em Orlando, eu vou falar uns lugares, não vou falar um só não, porque já está virando mais de um, que virou ponte de crente, de todas as igrejas, para ir lá ouvir um famoso da internet, e o povo vai, posta foto no Facebook, tá lá do lado está um irmão, do outro lado está o outro irmão, e no meio está o famoso. Aí eu fiquei pensando assim, ué, parece Cristo e os malfeitores do lado, né? Irmãos, eu não estou irritado não, só estou chamando aqui para real. Vamos acordar. A Bíblia nos diz que nós temos que correr atrás dos sinais, mas que os sinais vão correr atrás daqueles que creem, mas que creem no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e em Jesus Cristo, seu filho. A gente mesmo desvaloriza a nossa fé. Vocês estão vendo isso? O famoso tem mais fé do que eu. A gente mesmo empobrece quem somos diante de Deus. Às vezes eu fico imaginando que Deus quer ouvir a minha oração, a tua oração, mas fica difícil, porque você não está a fim de falar com Ele. Você está a fim de ouvir promessas feitas em nome dEle, mas que Ele nunca fez para você. E aí aquele que faz a promessa falsa, vai vivendo a vida, fingindo que acredita naquilo, e você vai também vivendo a vida, fingindo que aquilo é real, e não vai dar em nada. A gente precisa aprender a valorizar o irmão que está ao nosso lado, que não é famoso, que não tem Facebook, e às vezes a gente não olha para ele. Não tem WhatsApp, todo mundo tem, né? Não tem Instagram, não posta nada, e a gente acha que é um Zé Ninguém. Ah, meus queridos, nós podemos estar perdendo o poder de Deus na nossa vida por causa disso, porque a gente está procurando longe, quando esse poder está aqui pertinho da gente. Vocês estão me entendendo? Outra coisa que a gente precisa mencionar aqui é que, eu vou falar rápido sobre isso, porque a gente fala muito, é que nem sempre a fé vai resolver todos os problemas deste mundo, né? Porque se você falar, não, a fé resolve todos os problemas deste mundo, eu estou falando do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ela resolve o maior de todos os problemas, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas se você achar que ela vai resolver tudo, aí a gente tem que pegar esse capítulo 11 e jogar fora. Porque alguns conquistaram reinos, mas outros foram cerrados ao meio. Alguns fecharam boca de leões. Outros, não mencionados nesse texto, foram lançados para a diversão dos romanos, às feras, para serem comidos ali e devorados ali. Mas eu creio que a fé, ela me fortalece. E eu creio que apesar da minha luta, dos meus problemas, inclusive daqueles problemas que não vão ser resolvidos da maneira como eu gostaria que eles fossem resolvidos, eu tenho um Deus que me chama pelo nome, que me chamou e que caminha em todos os momentos ao meu lado. Ele fez essa promessa, eu estarei convosco todos os dias, até o final de todas as coisas. Então Ele está presente, Ele fortalece, Ele segura na mão, Ele ajuda na hora da tribulação. Tem milagre que Ele vai fazer, tem milagre que Ele não vai fazer. Mas a gente precisa continuar firme, para a gente poder morrer na fé e descansar na fé. E por último, irmãos, para a gente encerrar,
essa fé verdadeira que vem de Deus para nós, que eu desejo para todos nós, homens e mulheres de fé aqui nesse lugar. Amém? Ela nos coloca em movimento. Ela nos coloca em movimento. Como é que você está aí? Como é que está a sua atividade física e espiritual? Como é que está a sua prática espiritual? Porque não existe crente sedentário. Crente não pode ser sedentário. Fé em movimento. Sabe aquela coisa de casa de Maria e Marta, da irmã Edmeia Williams? Maria escolheu a melhor parte, que é ficar aos pés do Senhor. E Marta, as coisas para fazer. Isso exemplifica o que é fé e é obra. E aí Edmeia Williams explicou, não, o nome do nosso projeto é primeiro Maria, depois Marta. Por quê? Primeiro a fé. E depois as obras. A fé nos coloca em movimento. E eu pergunto, o que você tem feito? Diz o texto que Abraão, pela fé, creu quando foi chamado e obedeceu. Noé, pela fé, construiu um barco. Abel, pela fé, ofereceu o melhor sacrifício. A minha pergunta é, se a gente pudesse continuar então escrevendo essa história, usando os nossos próprios nomes, o que nós poderíamos escrever? Renata, pela fé. Monique, pela fé. Jaci, Adriano, André, Marta, Diego, pela fé. Pela fé. Ponha-se em movimento, homem de fé. Ponha-se em movimento, mulher de fé. Deus é contigo. A vitória é nossa hoje e para todos sempre. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem